Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui ao vivo e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para entregar para você. Eu gostaria que você desse atenção a essa palavra. Por quê, pastor? Porque é por meio da palavra que tudo acontece. Tudo foi criado por meio da palavra. Lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que o que existe, existe porque foi feito pela palavra. Sem a palavra não seria feito. E a palavra, ela é o poder de Deus. E eu estava aqui pensando, e estou com uma palavra no coração. Eu estava me lembrando daquele episódio onde a Bíblia mostra aquele jovem, que uma hora ele era jogado na água, outra hora ele era jogado no fogo. Quer dizer, você via que nitidamente o diabo tentava destruir a vida daquele rapaz, como tem tentado destruir a vida de muitas pessoas. E aquele rapaz, ele começou a procurar uma solução. O pai, junto com ele, procurando uma solução. E sem dúvida ele ouviu falar de Jesus, que Jesus expulsava os demônios, que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus curava as pessoas. E ele foi atrás de Jesus. Mas só que quando ele chegou ali, ele não encontrou Jesus. Jesus, ele estava à parte, ele estava no monte, ele estava orando. Então ele não encontrou Jesus, mas ele encontrou os discípulos. E eles levaram o problema aos discípulos, só que os discípulos não conseguiram resolver. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que tem coisas que não adianta você levar a um pastor, não adianta você levar a um obreiro, ou seja, não adianta você levar uma pessoa muito dedicada a Deus. Por quê, pastor? Porque tem situações que é entre você e Deus. É você que tem que apresentar a situação diante de Deus, e é Deus que vai resolver o problema para você. Eles eram discípulos do Senhor Jesus, mas, no entanto, eles não puderam resolver a situação. E olha que discípulo não é qualquer um, não. O discípulo é aquele que permanece na palavra. O Senhor Jesus foi claro em relação a isso. Se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o discípulo é aquela pessoa que permanece na palavra, não importa o tipo de vento que venha contra ela. Vem o vento da dificuldade conjugal, ele permanece na palavra. Vem o vento da dificuldade familiar, ele permanece na palavra. Vem o vento da dificuldade na saúde, ele permanece na palavra. Ou seja, em nenhuma situação ele abandona a palavra, ele permanece na palavra. Quer dizer, é uma pessoa fiel. Esse é o discípulo. Então não era ali qualquer categoria, vamos dizer dessa maneira, de crente que eles estavam tratando. Eles estavam tratando uma categoria maravilhosa, eles estavam tratando com discípulos. Mas, todavia, não era com eles que ele encontraria a situação. Repito, tem coisas que você não vai encontrar a solução com o pastor. Tem coisas que você não vai encontrar a solução com o obreiro fiel. Tem coisas que você não vai encontrar. É só você e o Senhor Deus. Você tem que chegar diante do Senhor Jesus, chegar diante do Todo-Poderoso e apresentar a situação. Tem coisas que, na verdade, eu teria que fazer, mas eu não estou conseguindo fazer. Então, se eu pedir a ajuda de Deus, Ele vai ajudar. Só que o homem não vai poder me ajudar, mas Deus vai poder me ajudar. E o Senhor Jesus, de repente, vê ali aquela concorrência, aquela discussão, aquela briga. Aí o Senhor Jesus vem e pergunta o que está acontecendo. Aí Ele explica toda a situação, fala que trouxe o jovem para os discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E aí o que acaba acontecendo? O Senhor Jesus, conversando com ele fala para Jesus: se o senhor puder fazer alguma coisa, o senhor faz. Aí Jesus fala: a questão não é se eu posso, a questão é se você pode crer, porque tudo é possível que crê. Mas a confusão estava ali, já querendo meio que generalizar. O Senhor Jesus, para evitar uma situação, já repreendeu, já mandou, expulsou o demônio e foi embora. Depois, nós vamos chegar na nossa mensagem agora para você entender. Depois os discípulos foram conversar à parte com Jesus. Aí perguntaram: Senhor, por que é que nós não podemos expulsar o demônio? Ou seja, nós já fizemos coisas grandiosas em teu nome, já combatemos tantos seres malignos em teu nome, mas agora nós não conseguimos. Nós falamos contra o mal, usamos a autoridade que o Senhor nos deu e o mal não saiu. Aí Jesus vai e explica que há certas castas de demônios que só saem assim como através da oração e do jejum. Casta é qualidade, é tipo, é raça. Tem situações que só terão solução dessa maneira, não sai de outra maneira, porque por trás daquela situação difícil, por trás daquela complicação, por trás daquela dor, por trás daquele sofrimento, tem um demônio.
Então não vai ter outro jeito, só sai dessa maneira. Não adianta eu fazer voto na igreja, não adianta eu ficar 2 meses de joelho orando, só sai através da oração e do jejum. E olha, eu sempre falo, quando eu falo sobre isso, porque diz que, no caso aí, não há mudança, né? A ordem dos fatores não altera a soma, mas nesse caso, a ordem dos fatores altera sim. É oração e jejum. Quanto mais você puder orar no período que você está fazendo o jejum, mais vitórias você vai alcançar, mais bênçãos você vai ter. Em outras palavras, mais você vai limpar a área espiritual. Há no caso aí uma importância muito grande da oração. Agora preste atenção, há certas castas de demônios só sai através da oração e jejum. Agora o que é jejum aos olhos de Deus? É aí que eu quero entrar nessa palavra para explicar para você. Mateus capítulo 6, no versículo 16, e está escrito da seguinte maneira: e quando vocês jejuarem. Primeiro você tem que entender o que é jejum, né, pastor? Jejum é um determinado tempo sem se alimentar. Primeiro você tem que entender isso. Agora o período, quem estabelece é você. Se você vai estabelecer 10 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas, 72 horas, aí é contigo. É a pessoa que estabelece o tempo, você compreende? Mas jejum é isso, é determinado tempo sem se alimentar. Eu fico vendo algumas pessoas aí dizendo: ah, não, eu vou fazer o jejum de Daniel. Mas aí elas catam lá aquela parte bíblica de Daniel, onde Daniel faz um voto, onde ele não comeria as iguarias do rei, ele não se contaminaria com as iguarias do rei. Então aí ele faz um voto, onde ele comeria legumes e tomaria água, mas é um voto. Jejum é determinado tempo sem se alimentar. Eu posso fazer um voto, né? Tem pessoas que, por exemplo, ela fala: estou fazendo jejum de café. Não existe isso. Eu posso fazer um voto, onde eu fico lá 2 meses sem tomar café. É um voto que eu fiz, mas não é jejum. É quase a mesma coisa, pastor. Quase a mesma coisa não é a mesma coisa. É esse que é o problema. Se aprendeu errado, você vai ensinar errado. Você fez errado, vai ter um resultado errado. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter consciência real do que você está fazendo. Você pode até estar fazendo um voto. Não, fiz um voto, vou ficar 1 ano sem tomar sorvete. É um voto. Pastor, é uma coisa que eu gosto muito, então fiz um voto. 1 ano sem tomar sorvete. Aí é uma outra história, é um voto. Agora jejum não, é determinado tempo sem alimento. Sem alimento. Eu sempre fui adepto a fazer jejum, até porque eu acredito nessa palavra, que há certas castas de demônios que só saem assim, através da oração e do jejum. A minha formação evangélica, eu aprendi que por trás de toda anormalidade há um demônio, e se você for observar, realmente tem um demônio por trás agindo ali. E há certas castas, como a Bíblia diz, há certos tipos, que se você mandar embora, ele não vai sair, se você não estiver na prática do jejum, ou se você não tiver feito um jejum em relação àquele demônio, para combater aquele ser. Você compreende o que eu estou falando? Então é necessário que você entenda o que é jejum. É determinado tempo sem me alimentar. Repito, eu estabeleço o tempo. Eu, Antônio Júnior, teve períodos da minha vida que eu fazia jejum 2 vezes na semana. Eu fazia jejum de 24 horas. Já começava segunda, ficava no domingo à noite, no caso, ficava segundo jejum e entregar na segunda-feira à noite. Ou seja, começava no domingo à noite, entregar só na segunda-feira à noite, 24 horas de jejum, e fazia isso 2 vezes na semana. Teve época na minha vida que eu fazia 12 horas de jejum por 24, ou seja, eu fazia 24 horas, acabava o jejum, me alimentava, acabava de me alimentar, entrava em jejum de novo mais 12 horas. Teve época na minha vida que 1 vez na semana eu fazia um jejum de 3 dias, né? Teve época na minha vida, e isso na verdade foi 1 vez só que eu fiz, foi um jejum de 1 semana. Eu comecei num domingo, foi até o outro domingo. E aí, pastor? Foi complicado o início, mas depois do 2º dia, 3º dia, a fome não existia mais, existia muita ansiedade. Mas o que eu quero que você aprenda é como fazer o jejum aos olhos de Deus. O Senhor Deus, ele faz uma reclamação muito grande, que a pessoa muitas vezes ela entra em jejum e ela vai cuidar da vida dela, vamos dizer dessa maneira, em vez de cuidar das coisas de Deus, né? Eu começo o jejum e saio para passear. Isso não é jejum aos olhos de Deus. Pastor, mas eu não estou sem me alimentar, mas só que existe também um sentido do jejum. Não é só ficar um tempo sem comer,
tem todo um simbolismo, um significado. Então, no momento que eu estou jejuando também, é símbolo de humilhação, né? Eu estou me humilhando perante Deus. Quer dizer, então eu estou ali cuidando das coisas de Deus. Eu não posso estar cuidando das minhas coisas. O Senhor Deus, ele reclama sobre isso. Tem muitas pessoas que elas até fazem o jejum, mas não são abençoadas. Por quê? Porque elas saem para passear, saem para resolver isso, saem para resolver aquilo. Ou seja, ela fica cuidando de coisas naturais. O jejum que você deve fazer, que vai agradar a Deus, você deve colocar aquela outra parte. Quando? Porque tem que jejuar, tem que orar e jejuar. Lembra aquela parte que diz, quando orares, entra no teu aposento? Então, quando for fazer o jejum, usa isso também, de entrar no seu aposento, passa lá metade do dia, passa lá um dia todo, não sei, mas não é para ficar lá dormindo não, para ficar lá orando, para ficar lá lendo. Eu lembro que em uma certa ocasião, eu era pastor no Vale do Paraíba, eu estava no meu escritório, eu estava orando, e de repente naquela oração, eu estava clamando a Deus, e é inevitável você se emocionar diante de Deus. E acabou caindo uma lágrima e tal, e aí caiu em cima da Bíblia, aquilo me chamou a atenção. E eu vi uma passagem bíblica onde o Senhor Jesus, ele se separou com um povo por 3 dias. E ali eles não comeram, eles não beberam, eles ficaram ali estudando a palavra. E Deus falou ao meu coração, separe-se 3 dias, não se envolva com mais nada, só com a minha palavra. E eu me lembro que eu me fechei no meu apartamento, até minha esposa eu pedi para que ela saísse de casa naqueles 3 dias. Ela foi para a casa de umas amigas, e eu fiquei ali, eu e mais 2, 3 pastores comigo, e nós ficamos ali 3 dias. Esses 3 dias nós só oramos, lemos a Bíblia, jejuando, obviamente. Na época, era aquelas fitas VHS, eu assisti muitas mensagens do Missionário Soares, ou seja, 3 dias só com Deus, 3 dias só orando, combatendo o mal, tendo comunhão com o Espírito Santo. Eu saí dali que parecia que estava explodindo de poder. É esse tipo de jejum que funciona. Não é só ficar sem comer, mas é um jejum acompanhado da oração. E quanto mais eu orar, melhor. Você compreende o que eu estou dizendo? Então presta atenção, quando jejuares, não faça uma cara de triste, né? Ou seja, uma cara contristada. Por quê? Porque tem gente que às vezes a expressão dela tem um objetivo, chamar a atenção dos outros. Então o Senhor Deus, ele está falando que eu não devo ficar chamando a atenção de ninguém. Eu não devo querer desejar aplausos de ninguém, né? Eu vou colocar aqui na linguagem tradicional, que você conhece mais, ó. E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Quer dizer, a pessoa quer se mostrar. Eu não tenho que me mostrar santo. O Senhor Deus, ele abomina isso. Eu não tenho que me mostrar, eu tenho que ser santo. Eu não tenho que ser só aparência de santo, eu tenho que ser santo. O Senhor Deus, ele abomina a hipocrisia. O que é a hipocrisia, pastor? A arte da interpretação. É a pessoa tentar mostrar uma coisa que ela não é. Eu não tenho que ter cara de santo, eu tenho que ser santo. Eu não tenho que ser aparência de santo, eu tenho que ser santo. Não só a aparência. Então preste atenção, quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Qual, pastor? O aplauso do homem. Se você quis se mostrar o homem, se eu quero me mostrar o homem, então eu vou receber o que eu estou querendo, o aplauso do homem. É aquele reconhecimento do homem que não serve para nada. Não serve para nada. Um homem hoje te aplaude, amanhã te joga pedras. Quer dizer, não serve para nada. Então o que eu tenho que buscar, pastor? Eu tenho que buscar o favor de Deus. Eu tenho que buscar a bênção de Deus. Se eu me mostrar a Deus, que está em secreto, e me vê em secreto, esse Deus que me vê em secreto, ele vai me recompensar. Você compreende? Preste atenção, olha o 17. Primeiro Deus explicou o que eu não devo fazer, né? 16. Tu, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles figuram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha o 17, o que nós temos que fazer. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto. Isso aqui é no sentido figurado e no sentido literal.
Como assim, pastor? É para ungir mesmo, para catar o azeite e espargir a cabeça. Agora, esse lava o rosto, né? É simbólico. O que Deus está dizendo é que você deve ficar com uma boa aparência, né? Vamos supor, eu vou fazer o jejum, pastor, mas eu não posso ficar trancado no quarto o dia todo como o senhor está falando, porque eu tenho que trabalhar. Mas então o que eu vou fazer então? Vou colocar a melhor roupa que eu puder aquele dia, vou fazer minha maquiagem, eu sou uma mulher, eu vou fazer minha maquiagem e vou sair de casa bem arrumada. Eu sou homem, vou fazer minha barba, vou sair perfumado, porque eu estou servindo ao Senhor. E vou ficar em espírito de oração, né? Ou seja, o máximo que eu puder ter de contato com a palavra, o máximo que eu puder fazer uma oração, eu vou fazer. Você compreende? Ou seja, eu vou adaptar aquele dia, ou seja, eu vou buscar mais a Deus naquele dia que normalmente eu buscaria. Mas é importante que você entenda isso. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam. Ou seja, não é para você ficar daquele jeito que o pessoal olha e fala, tá tudo bem? Você está com algum problema? Assim, não, é aquele rosto feliz, aquele rosto alegre, né? Normalmente a pessoa, quando ela não está se alimentando, né? Já diziam os antigos, cara é feio, é fome, né? Então a pessoa tende a ficar com uma cara assim, né? Meio amarrada. Deus está falando, não, você está servindo a Deus, tem um propósito naquilo ali, então faça com alegria, compreende? Mas sem querer mostrar para alguém que você está fazendo, sem querer mostrar para alguém aquilo que você está fazendo, faça em secreto, o Senhor Deus, Ele vai recompensar. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer ao homem que jejua, mas a teu Pai, que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Porque, na verdade, qual é o objetivo? O objetivo é combater o demônio. A Bíblia diz que há certas castas de demônios que só saem através da oração e do jejum. Então o objetivo é combater o demônio, é destruir aquela obra dele, aquele mal dele na minha vida, seja na minha vida conjugal, seja na minha vida familiar, seja na minha vida financeira, onde for. Como é que eu sei, pastor, que eu preciso do jejum? É simples. Quanto tempo você tem orado e a coisa não muda? Quanto tempo você tem orado, a solução não vem? Então está na hora de começar a fazer conforme a Bíblia diz. Porque às vezes não é que a pessoa não está fazendo, só que ela não está fazendo da maneira certa. Tem que fazer da maneira certa. Qual é a maneira certa? A maneira que Deus orienta. Os discípulos não entenderam. Ele falou, Jesus não consegue entender. Quer dizer, não tem nada errado com a gente. Nós estamos andando com o Senhor. Agora, nós chegamos diante daquela situação, determinamos que o mal saísse e o mal não saiu. O rapaz continuou do mesmo jeito, o problema continuou do mesmo jeito, o demônio continuou lá. Nós sabemos que isso daí é demônio, ele continuou lá. Aí Jesus explicou, há certas castas, há certos tipos que não saem de outro jeito, a não ser pela oração e o jejum. Eu me lembro de uma conversa que eu estava tendo com um grande homem de Deus, pastor Jaime de Amorim Campos. Ele diz que foi logo no começo do ministério dele, ele foi fazer uma visita para uma pessoa, e ele chegou lá e manifestou o demônio, ele mandando o demônio embora, e mandando o demônio embora, o demônio embora, e mandando o demônio embora, o demônio embora. Aí ele lembrou, há certas castas de demônios que só saem através da oração e do jejum. Ele imediatamente entrou em jejum. Quando ele entrou em jejum, ele falou, demônio, eu estou mandando em nome de Jesus, sai. O demônio saiu. Ele teve a percepção da necessidade do jejum. Mas pastor, ele tinha acabado de entrar em jejum. Quem estabelece o tempo é você. Tem pessoas que acham que para funcionar tem que ficar 3, 4, 5 horas sem comer, 6, 10 horas sem comer. Não é o tempo, é a confiança com que eu faço, é a certeza com que eu faço. É lógico que eu tenho que ter sabedoria para fazer tudo, não posso fazer nada relaxadamente. Eu lembro que eu tive um auxiliar que ele fazia dessa maneira o jejum dele. Ele começava o jejum, ele levantava às 8 da manhã, começava o jejum e até às 10 da manhã no jejum dele. E nesse período ele tomava 2 copos de suco de laranja. Ele falava, pastor, é um jejum parcial, o senhor entende? Eu falava, eu entendo. Eu falei, isso é brincadeira. Então tem que tomar cuidado, né? A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. O Senhor Deus, Ele conhece a intenção do meu coração. Você compreende? Então ele também conhece a estrutura física de cada pessoa. Tem pessoa que pode prolongar um jejum, abrir mão do café da manhã e até meio-dia. Tem pessoa que não. Se ela ficar sem o café da manhã, ela pode até desmaiar. Cada um tem uma estrutura, né? Tem pessoas que conseguem ficar 1, 2 dias sem se alimentar. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que se passar meio dia sem se alimentar, ela tem um problema. Então, por isso que você estabelece o tempo. Você estabelece o tempo.
peça a Deus sempre a orientação, peça a Deus sempre a direção para poder jejuar. Eu conheço fatos na Bíblia onde a Bíblia mostra que, por exemplo, Moisés ficou 40 dias ele ficou diante de Deus, ele não comeu nem bebeu, ficou 40 dias no monte de Deus. O Senhor Jesus ficou no deserto, 40 dias sem comer e sem beber. Você vê que não é uma situação fácil, no deserto, um dia todo aí de 50, 55 graus, quando chega a noite a temperatura vai lá embaixo, a 0 graus, quer dizer, é uma situação onde o metabolismo tem que estar muito bem, a saúde tem que estar muito boa. Quer dizer, ele ficou 40 dias, teve situações de outras pessoas que a gente vê, né? Mas cada um deve fazer o seu tempo. O importante é você ter consciência do que você está fazendo e confiança daquilo que você está fazendo, acreditar que você está fazendo diante de Deus, não para mostrar homem nenhum, não para me mostrar puro, me mostrar santo, não, com o objetivo de servir a Deus e combater o mal na minha vida, porque quando eu estou combatendo o mal, não aceito o mal na minha vida, eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus. Por quê, pastor? Porque eu estou sendo fiel a Ele, não estou aceitando o adversário na minha vida. Então eu estou servindo a Deus. Então aprenda, há certas castas que só saem assim, através da oração e do jejum. E se você tem enfrentado uma dificuldade, comece a fazer, comece a jejuar. O cristão, ele tem que ter esse hábito do jejum. É impossível você ter uma vida cristã, uma vida de comunhão com Deus, se você não tem o costume, o hábito do jejum. Tem que se tornar um hábito. Pelo menos uma vez por semana, aquela pessoa que pertence a Deus, ela deve fazer um jejum, de acordo com a necessidade, obviamente, mas ela deve fazer um jejum. A oração, então, nem se diz. A oração é questão de sobrevivência. A pessoa que não ora, automaticamente ela vai acabar morrendo. Por quê, pastor? Porque a oração é comunhão, e sem comunhão não tem vida. Então é necessário orar diariamente, de acordo com a tua condição. Ore, mas ore todos os dias, é uma coisa necessária, tá bom? Eu quero que você guarde com você essa palavra, e eu vou chamar a tua atenção, né? Eu vim para cá hoje para te ungir, para te abençoar, e você não veio. Irmão, que Deus fale mais ao seu coração. Deus abençoe você, forte abraço, até mais.